Escrevo esta exposição para iluminar aqueles que buscam a verdade da história e desmentir os que resolveram simplesmente ignorá-la. Com este livro de memórias, limparei o meu nome e mostrarei em detalhes a evolução que Irineu Evangelista de Souza trouxe para o Brasil. Todos saberão de uma vez por todas quem foi o Barão de Mauá. Em 1850, o Brasil era pressionado pela Inglaterra a abolir imediatamente o tráfico negreiro. A armada inglesa estacionou navios de guerra na costa brasileira e fez exercícios bélicos diários como forma de intimidação. É um momento, que você está tendo um capitalismo em expansão, mostrando, seus tentáculos e chegando nesse império escravista. Então você tem essa tensão. Não é meramente econômica, é uma tensão cultural, uma tensão política, O ataque ao Brasil parecia iminente, e o clima de revolta contra a Inglaterra se espalhou por todo o país. A elite que dependia dos escravos era cegamente contra o fim do tráfico. Ultrajados, pediam que o imperador Dom Pedro II se posicionasse contra a Inglaterra. O imperador está discutindo patriotismo, dignidade nacional. Aí aparece o empresário no meio do caminho, que não é ministro, que não é nada, que não tem incumbência, não tem poderes, não tem procuração, não tem nada disso, e que se enfia no meio. O imperador não tinha saída. Ou declarava guerra à armada mais poderosa do mundo, ou acabava com o tráfico e desferia um pesado golpe contra a sua elite. O momento é da transição. Dois mundos muito diferentes, o velho e o novo, um tempo velho e um tempo novo, acontecendo no mesmo momento. Mas eu tinha um plano que iria agradar a todos. ...365 dias do ano para vê-los. 80 dias para descobrir o mundo com eles. 20 minutos de mistério. Quero ver todos os tesouros. Quem dá mais? Às 9h30 da noite. No History. Fora ingleses! Fora ingleses! Fora ingleses! Fora ingleses! Fora ingleses! Fora ingleses! Prefere que eu guarde seu dinheiro? Talvez seja mais seguro. Não se preocupe, Montezuma. Essas agitações vão acabar em breve. O que te faz ter tanta O certeza? imperador vai ceder aos ingleses. O país não pode continuar assim, no caos. Não me parece que ceder aos ingleses vai acalmar a situação. Pelo contrário. Dom Pedro precisa de alguém que o ajude a convencer a elite que há algo de positivo nessa crise. E este humilde industrial talvez tenha uma ideia para a corte. Não se precipite, Irineu.
Esse evento de hoje é muito importante para causar uma boa impressão. Não haverá precipitações, Montezuma. Nem guerras. Irineu Evangelista de Souza, futuro Visconde do Mauá, era um sujeito perspicaz, era um sujeito inteligente. Ele via antes do tempo. Nasceu numa família no interior do Rio Grande do Sul e o pai dele foi assassinado quando ele tinha 5, 6 anos de idade. E aí ele vem, muito criança, para o Rio de Janeiro, trazido por um tio. Ele vai ser caixeiro numa casa comercial. E também, muito cedo, ele vai trabalhar na casa Caruthers. Eu acho que é aí que vem um negócio interessante. Repara, ele não tem família, ele não tem origem, ele não tem passado, ele não tem nada e ele é um menino. Tinha uma solidão enorme, né? E, ao mesmo tempo, um grande desejo de ser alguém. Quando ele estava com 20 e poucos anos, ele começou a viajar. O Caruthers, que foi um dos seus mentores, leva ele para a Inglaterra e mostra para ele esse mundo das finanças. Então ele percebe tudo, ele percebe a indústria, percebe os serviços públicos, percebe os bancos, percebe a reciclagem do capital. Era um furacão. A Inglaterra era a grande modernidade cosmopolita daquele tempo. E o Mauá, desde criança, teve uma educação inglesa que ele adquiriu pelo contato com Caruthers. E quando ele vai para a Inglaterra e volta para o Brasil, ele percebe que ele pode ser o inglês do Brasil. Ele estava embebido da ideia de trazer uma certa modernidade empresarial para o Brasil. Mas ele não podia fazer isso sem o Estado. O governo brasileiro, em 1844, decide criar uma tarifa protecionista para desenvolver a indústria nacional. O Mauá aproveita essa tarifa protecionista para lançar os seus primeiros estabelecimentos comerciais. Ele tem essa antecipação. Ele vai ser o pioneiro, ele vai ter vantagens, ele não vai ter concorrência. Ponta da Areia é uma porção de coisa. É estaleiro, fabrica cilindros, máquinas a vapor, fabrica cano. Ela é uma fundição também. Então, a Ponta da Areia é o gatilho. Ele é, na verdade, um instrumento através do qual ele vai se projetar como industrial. Ele faz uma indústria que é também uma alavanca para o próprio país. É nesse sentido que eu acho que ele está farejando mais do que oportunidade. Ele vê grande. Mauá é um dos primeiros brasileiros a sair do nada e chegar a ser um grande empresário, a ser uma pessoa importante economicamente. Isso para alguém com a visão aristocrata, com a visão de estadista do Dom Pedro II, é um alienígena. Irineu Evangelista de Souza. Que ótima surpresa. Eu não esperava encontrá-lo aqui. Pois eu espero que minha presença deixe de ser uma surpresa no futuro, ministro Torres. Eu adoraria frequentar a corte em outras ocasiões. E participar dessa reunião em momento grave é um dever para mim. Pois sejam muito bem-vindos. Você tinha uma sociedade de corte. O imperador era o centro, mas você tinha toda uma nobreza em torno dele. E Mauá destoava de um certo segmento conservador que via nas atividades empreendidas por ele como um risco. É difícil para o Mauá entender essa sociedade e ser reconhecido por ela, que eu acho que é o que ele quer. Mas para essa sociedade também é difícil olhar para um personagem
tão novo, né? Porque, pensa, é o capitalismo surgindo, né? Mas é o capitalismo surgindo numa sociedade escravista, então, agrária. Então, ambos se olham de forma torta. Os ânimos estão por demais exaltados. Não é hora de derramar sangue. Esperamos todos que o imperador faça a coisa certa. O imperador sempre faz a coisa certa. Irineu. Be very welcome, Your Excellency, Lord Ambassador. It's a pleasure to have Lord's presence in our celebration today. I take this opportunity to tell you that many Brazilians share the same opinions of in England. There's no room for slavery in the future, sir. O excelentíssimo imperador do Brasil, Sua Majestade Dom Pedro II. Perdeu o juízo? Todos aqui odeiam os ingleses. Em breve todos estaremos do mesmo lado. A Inglaterra começa a pressionar o Brasil já nas primeiras décadas do século XIX para que o Brasil decrete o fim da escravidão. Desde 1810 a Inglaterra vem pressionando. Em 1831, o parlamento brasileiro assina uma lei que proíbe a entrada de africanos escravizados no Brasil. O tráfico continuou, ilegalmente, com o governo fazendo assim, né? Assim, não estou vendo nada, né? E daí que vem a expressão, a lei é para inglês ver. Todos estão prontos para as audiências com Vossa Majestade. O senhor tem preferência por quem gostaria de atender primeiro? Se me permite uma sugestão, Majestade. O senhor Irineu Evangelista de Souza talvez seja aquele com questões mais urgentes a tratar. Irineu? Sim. O senhor Irineu manteve conversas muito próximas com o Lord Hudson durante a celebração de hoje. Vários minutos trocando palavras e até sorrisos. Ele deve estar ansioso para nos passar o conteúdo dessas conversas. Mas o que o empresário teria para tratar com o embaixador da Inglaterra? Tenho certeza que estava apenas argumentando a favor do Império com relação ao tráfico de escravos. Caso contrário, por que iria falar com o inglês? Onde ele entrar? Imediatamente, Majestade. Senhor Irineu. Ministro Torres. Majestade, é uma honra. Por favor, sente-se. Majestade, se me permite, eu sou... Ministro. Obrigado, Majestade. Bem, eu estou bastante confiante diante da situação. Eu entendo que os ingleses têm um jeito truculento de resolver as coisas, sim. Mas essa crise também é oportuna, Majestade. Eu acredito que se o tráfico de escravos Senhor acabar... Irineu, o que o Império deveria fazer? Em que sentido? O sentido do que o senhor dizia sobre o fim do tráfico de escravos. O senhor me parece um tanto empolgado enquanto muitos estão preocupados.
Gostaríamos de ouvir a sua opinião. Cederia a Inglaterra ou começaria uma guerra? Gostaríamos de entender como um liberal com tamanha bagagem econômica enxerga a situação atual. Se o senhor estivesse no meu lugar, o que o senhor faria? Majestade, ministro, eu cederia aos ingleses. Eu entendo que seja o caminho mais duro, mas eu realmente acho que o fim do tráfico de escravos vai ser mais proveitoso para o país. Majestade, a quantidade de dinheiro que é gasta na compra de escravos, ainda por cima ilegais. Os gastos para fugir de ataques de barcos ingleses no mar. Tudo isso pode ser transformado em investimentos. Dinheiro para pôr em fábricas, ferrovias, trazer imigrantes. Coisas novas, Majestade. Com esse dinheiro, o senhor pode fazer uma transformação no Brasil. E como exatamente se daria essa transformação? Majestade, eu pretendo fundar um grande banco privado onde toda a elite poderá investir as suas economias antes gastas na compra de escravos. Então, se eu pudesse escolher, eu diria que o senhor deve ceder à Inglaterra, o quanto antes. O senhor realmente acha que eu devo ceder? Que eu devo me curvar à Inglaterra por conta de um banco? Majestade, se me permite, eu creio. O senhor realmente pensa muito como inglês, não é? Com sua licença, Majestade. O imperador e sua elite não eram fáceis de se convencer. Mesmo que a proposta fosse para salvar o pescoço deles. Com este livro de memórias, todos saberão de uma vez por todas quem foi o Barão de Mauá. Dom Pedro precisa de alguém que o ajude a convencer a elite que há algo de positivo nessa crise. E este humilde industrial talvez tenha uma ideia para a corte. Eu pretendo fundar um grande banco privado onde toda a elite poderá investir as suas economias. O senhor realmente acha que eu devo me curvar à Inglaterra por conta de um banco? Majestade, se me permite. Não dá para entender o término do tráfico transatlântico de escravos sem entender essa pressão dos ingleses e como foi a reação, né? O Brasil resistiu não só para abolir o tráfico negreiro, mas também resistiu para abolir a escravidão. Porque a escravidão ela era um dos principais pilares que sustentavam o Império Brasileiro. Gente, nós estamos inseridos numa sociedade escravista. O hábito é ser dono de escravo. E isso é uma das coisas mais terríveis, né? Capitais intensos eram gastos com o tráfico de escravos, que davam um lucro medonho. E aí você vai vender a ideia de que a abolição do tráfico é antinacional, ela visa destruir a economia brasileira, que isso é uma venda ao imperialismo inglês. Majestade, infelizmente as notícias não são nada boas. Morte aos ingleses! Morte aos ingleses! Morte aos ingleses! Morte aos ingleses! As informações vindas do Ministério das Relações Exteriores dão conta de que a pressão dos ingleses irá aumentar nos próximos dias. Não se preocupe, eles não irão atacar. Desculpe, Majestade, mas o senhor precisa tomar uma decisão quanto antes. Eles não irão atacar.
Eu já não tenho certeza. Eu temo que o tempo esteja se esgotando. Eu decido, ministro, se o tempo está se esgotando ou não. Será que esses ingleses não percebem o desserviço que eles estão fazendo aqui? Eu estou tentando resolver essa questão de uma forma não traumática para o meu povo. E eles apontam os canhões para os nossos portos. Sim, Majestade, sim. Mas não podemos acreditar no bom senso vindo dos ingleses. Perdão por insistir, mas os ingleses não estão mais dispostos a aguardar uma decisão. Nós precisamos nos posicionar imediatamente, ou então... Ou então... o quê? Com a sua licença, Majestade. A relação do Dom Pedro com o tráfico de escravos é, de certa forma, mediada por grupos políticos que defendiam aguerridamente a escravidão. A elite econômica e política do país não vai abrir mão, porque ela está olhando para suas fazendas e dizendo, mas o prejuízo vai ser enorme. Dom Pedro II resolveu esperar para ver até onde os ingleses iriam. Tem uma pressão que está colocando em jogo a soberania nacional. A política ferve. E a situação chega a um ponto insustentável. Mas a armada inglesa perde a paciência e ataca o porto de Paranaguá no dia seguinte. O imperador não teve outra alternativa senão ceder. Em 4 de setembro de 1850, ele finalmente assinou a Lei Eusébio de Queiroz, que já tramitava há anos. E essa lei de 1850 acabou definitivamente com o tráfico de escravizados. Mas a escravidão em si, ela permaneceu. A escravidão era um elemento ainda presente, era parte do paradigma ideológico da época, se posso dizer assim. Uma parte significativa dos recursos econômicos, né, que eram utilizados no tráfico de escravizados, fica disponível no mercado. Abre-se uma janela de oportunidade para quem quiser investir aí. É essa janela que o Irineu vai enxergar descortinada na frente dele, né? A crise com a Inglaterra e a insatisfação que o fim do tráfico negreiro gerou para os conservadores abalaram a imagem do Império. Essa era a minha chance de reconquistar Dom Pedro e seguir com o meu plano. É aqui que imprimem os jornais dos conservadores? Meu amigo. Como vai? Vou bem, meu amigo, vou bem. Precisando de um favor. Claro. Quero espalhar esse artigo por toda a cidade. Agora, ele precisava de amigos do Estado, conhecer os políticos e fazer o tomar lá da cá. Era assim que o jogo funcionava, né? Você precisava de ter amigos dentro do Estado e era preciso que os interesses do Mauá coincidissem com os interesses do Estado brasileiro. Irineu, por acaso você mudou de lado? Eu não tenho lados, Francisco. É nos momentos de crise que reconhecemos um verdadeiro líder. E recentemente o Brasil descobriu que é comandado pelo maior deles. A coragem e sabedoria que nosso imperador demonstrou foi algo inédito em nossa história. O que parecia um sinal de fraqueza era, na realidade, um sinal de força. Ao fazer um acordo com os ingleses, Sua Majestade Dom Pedro II evitou o derramamento de sangue dos nossos homens e abriu as portas para o futuro. E essa coisa da parceria política não tinha a ver com partido, não. Todos se juntavam nessa questão de dinheiro, tá? É como se diz, o dinheiro não tem cheiro. Então repare bem que ele é um homem importante do Império, por mais que ele seja ligado ao Partido Liberal, mas ele tinha conexões com o poderoso Partido Conservador. Esferas de contatos. Pessoas com quem ele tinha a capacidade de criar cumplicidade, conhecimento, percepção de oportunidade de mercado. E essa é a característica do Irineu. Repara,
tudo o que ele faz, ele farejou a oportunidade. Senhor Irineu, já conhece o ministro das Relações Exteriores, senhor José Paulino Soares de Souza? De longa data. Como vai, meu caro Paulino? Não tão bem quanto você, meu amigo. Irineu, Majestade. achei o seu artigo muito oportuno. Expôs com precisão o nosso atual momento. É nada mais do que penso, Majestade. Resta-nos agora recolocarmos a economia nos eixos. E a sua ajuda será de grande valor para o Império. O plano para isso já está traçado, Majestade. Eu espero que eu possa lhe expor as ações que pretendo tomar para incentivar o banco. Ah, o banco? Sim, claro. O banco realmente é uma grande ideia para o futuro. Nesse momento, nós temos assuntos mais urgentes para tratar. O senhor está ciente da situação na região do Rio da Prata? A qual situação especificamente o senhor está se referindo? Especificamente, Juan Manuel Rosas. O governador argentino tem expandido os seus domínios na região. Inclusive, ele proibiu os navios brasileiros de navegarem no Prata. Como o senhor disse, senhor Irineu, nós precisamos de novas alternativas para a economia. E é muito mais fácil transportar os nossos produtos por água do que por terra. Se conseguirmos recuperar a navegação no Rio do Prata, conseguiremos expandir os nossos negócios para regiões mais distantes do país. Seria um avanço e tanto para a economia do Império. Mas para isso, nós precisamos derrubar Rosas. Mas a atual economia impede que o Brasil comece uma guerra. Entendo. Eu só não consegui compreender como este assunto me concerne neste momento. Quem vai financiar essa guerra é você, Irineu. O primeiro ministro das Relações Exteriores de verdade é o Paulino Soares de Souza, visconde do Uruguai. Ele vai virar o Brasil, dizendo que o fundamental do Brasil não é ficar discutindo questões europeias, é ficar discutindo política sul-americana. O Brasil tinha uma política de abrir a navegação do Rio da Prata, porque nós não tínhamos estradas que nos levassem até o Mato Grosso. Então era absolutamente estratégico você ter o domínio do rio, você precisava ter a livre circulação. O meio de locomoção mais fácil que existe nesse momento é pela água. Então você ter acesso a um grande rio é uma coisa disputada no mundo inteiro. No Uruguai, você estava vendo um cerco a Montevidéu, promovido pelo Uribe, sustentado pelo ditador de Buenos Aires, Juan Manuel Rosas. Você tem a Confederação Argentina, através de Rosas, tentando controlar o Uruguai, exatamente por causa da região do Rio da Prata. Quem tiver o controle ali tem poder. O século XIX é a constituição desses estados nacionais. E cada um querendo se constituir, cada um querendo o quê? Expandir sua fronteira. Que significa o quê? Expandir sobre os rios. Era interesse do Brasil que o Uruguai não se fundisse com a Argentina, porque você ia ter o Rio da Prata no meio do país, né? Aí não era legal. Então o que o Paulino, genial, imaginou? Nós precisamos sustentar a Praça de Montevidéu, mas nós não podemos sustentar pessoalmente com dinheiro do Império, para não dar na pinta. Então o que a gente vai fazer? O Mauá tá cheio de dinheiro para dar aí, dar e vender. Isso não pode ser verdade. Esse documento é muito sério. Irineu, você entendeu o que eles estão te pedindo? Eu entendo que você quer se aproximar do imperador por causa do banco, mas isso aqui é demais. Você não acha? O que está por trás desse pedido é que você financie uma guerra. Ponta de Areia poderá facilmente fornecer as armas e os navios que o Uruguai precisa. O país inteiro será meu devedor. O imperador precisa de mim. O Brasil não pode entrar em guerra contra a Argentina agora. Mas eu posso. Com essa frieza, você vai ficar rico mesmo.
Mas você sabe o custo dessa fortuna, não sabe? A gente morrendo. Cidade embaixo de bomba. Você vai ganhar dinheiro financiando a morte. Você realmente está disposto a tudo? Fora ingleses! Fora ingleses! Morte aos ingleses! Morte aos ingleses! Estou tentando resolver essa questão de uma forma não traumática para o meu povo. E eles apontam os canhões para os nossos portos. Ao fazer um acordo com os ingleses, Sua Majestade Dom Pedro II evitou o derramamento de sangue dos nossos homens e abriu as portas para o futuro. Irineu, por acaso você mudou de lado? Eu não tenho lados, Francisco. Resta-nos agora recolocarmos a economia nos eixos. Se conseguirmos recuperar a navegação no Rio do Prata, conseguiremos expandir os nossos negócios para regiões mais distantes do país. Mas para isso, nós precisamos derrubar Rosas. Quem vai financiar essa guerra é você, Irineu. Mas você sabe o custo dessa fortuna, não sabe? A gente morrendo. Cidade embaixo de bomba. Você realmente está disposto a tudo? Não se preocupe, ninguém sabe que estamos aqui. Estou de acordo com tudo, Paulino. Muito bem. Ao assinarmos este contrato, nós estaremos formando uma aliança secreta entre o governo uruguaio, representado pelo senhor embaixador André Lamas, o governo brasileiro representado por mim, e o empresário que financiará a guerra, Irineu Evangelista de Souza. O Mauá achou o negócio ótimo. Primeiro, que ele reassegurava os vínculos de amizade e de obrigação em relação ao governo. Isso garante mais concessões, ajudas para proteção, juros, privilégios. E o Mauá também ia passar a ter um ponto privilegiado, que era o Porto de Montevidéu, expandindo seus negócios para fora da fronteira brasileira. A primeira coisa a se fazer é Irineu levar pessoalmente a remessa de dinheiro até Montevidéu. A visita de um mero empresário não deve gerar grandes suspeitas. Apenas uma viagem de negócios. Você pode imaginar um empresário funcionando quase como um agente secreto, né? São interesses econômicos, basicamente. Tudo que move Mauá são interesses econômicos. Serão remessas mensais de 12 mil pesos fortes uruguaios que deverão ser entregues religiosamente à capital. Esse dinheiro será o pilar da revolta contra Rosas. Também farão parte do acordo a entrega de material bélico e o recrutamento de mercenários europeus para se juntarem ao exército uruguaio. Mas você precisa ser discreto. Rosas mantém espiões por todos os lados. Se você for descoberto, a Argentina entrará em guerra com o Brasil e você provavelmente será morto. Irineu? Eu mesmo. Trouxe aqui o combinado. E os demais pontos do acordo? Quando serão cumpridos? Já avisei os meus contatos na Europa. Em breve, os soldados mercenários chegarão a Montevidéu. A fabricação dos armamentos e das embarcações já está em fase avançada. Em poucos dias, tudo estará pronto para começarmos a sua guerra. Nuestra guerra.
Me despeço aqui. Devo voltar para o Brasil antes que eu seja descoberto. Você provavelmente já ha sido descoberto. A descoberta da participação brasileira na campanha de Montevidéu deflagrou a Guerra do Prata entre o Brasil, Argentina e Uruguai. Os soldados brasileiros serviram como apoio às tropas uruguaias. Mal precisaram lutar. O dinheiro que o Mauá estava dando para Montevidéu era dado ao governo legítimo de Montevidéu, que estava sitiado. Uma vez que as tropas brasileiras conseguissem garantir o governo uruguaio, o governo uruguaio ia ficar endividado com o Mauá. O fornecimento de materiais bélicos e os empréstimos para investimentos em infraestrutura me elevaram à condição de principal credor da dívida externa do Uruguai. Sem contar o prestígio que alcancei com Dom Pedro II, tudo estava indo de acordo com o planejado. O espírito de associação, meus senhores, é um dos elementos de prosperidade mais fortes de qualquer país. E, por assim dizer, a alma do progresso. Este novo estabelecimento de que fazeis parte abre um caminho que, com o andar do tempo, se transformará em larga estrada à prosperidade pública. O Banco do Brasil, do qual honradamente tomo posse, é a fonte para o país do futuro. E quando você tem a abolição do tráfico negreiro, você tem capitais empatados aí que são imensos. E o Brasil tem um problema, que é a falta de crédito. Mas o Mauá percebe muito bem essa oportunidade, né? Ele e seu grupo. E aí eles organizam bancos. Por exemplo, o Banco do Brasil, privado, que foi conhecido como Banco do Brasil de Mauá. Então ele captava os recursos dos depósitos e jogava por crédito, para justamente o quê? Alavancar a atividade comercial, né? Indiretamente possibilitando gerar outros negócios. Mas a essência é que, para ele, a riqueza é um meio de viabilizar projetos. Se eu tenho as ideias e tenho dinheiro, e tenho influência no Estado, ninguém me segura. Ele abre um conjunto imenso de empreendimentos industriais, serviços públicos. Ele vai deter praticamente o monopólio do crédito no Brasil. E, uma vez que ele está com o olho no Uruguai, é bom imaginar também que ele vai abrir uma filial do banco dele em Montevidéu. Ele é o banco emissor de notas do Uruguai. Um banco privado emissor de notas. É a principal casa bancária no Uruguai. Imagina o poder do Mauá. Agora, aconteceu um problema. Qual é o problema? É muito poder para uma pessoa privada. Impressionante. Irineu Evangelista de Souza atualmente detém 1/3 do orçamento do Império. Um empresário que veio do nada se tornou o homem mais rico do Brasil é notável. E como o senhor acha que ele conseguiu essa façanha notável? Julgo ser frutos do Banco do Brasil, Majestade. Sim, é realmente notável que um liberal tenha se tornado mais rico que qualquer nobre dessa corte. Assim como também é notável que tenham permitido que ele alcançasse tal poder. O senhor não acha? Sim, Majestade. Mas isso é algo que foge à minha alçada. Compreendo. Realmente, a capacidade dele deve ser algo que fuja à sua alçada. E isso sim, ministro, é notável. Isso é uma situação inédita. Um empresário do tamanho, da importância, da riqueza, do poder de Mauá. Então o que acontece? Ele vira uma espécie de elefante em loja de louça. Né? Quer dizer, a força dele, bem empregada, serve aos interesses da construção do Estado Nacional, a garantia da segurança das fronteiras, da unidade, tudo isso. Mas o dinheiro não tem cheiro e não tem casa.
Os interesses do Mauá estavam na Inglaterra, estavam na Argentina, estavam no Uruguai. O Dom Pedro olha muito torto para o Irineu, né? Ele vê no Irineu algo que o ameaça, talvez, do ponto de vista da questão do poder, né? E o Irineu talvez veja no Dom Pedro todo o poder que ele gostaria de ter. Vocês se sentiriam tranquilos num país onde um empresário tivesse tanto poder? Venho nesta nobre casa recomendar a criação de um banco oficial, solidamente construído, que dê atividade e expansão às operações do comércio e da indústria. Semelhante instituição, senhores, é indispensável à nossa organização econômica. O que estava em disputa era a questão da emissão de dinheiro, ou seja, do controle do dinheiro em circulação. Já pensou deixar na mão do Mauá isso? A facção conservadora jamais ia aceitar. E não é à toa que é o Torres, né, que, como ministro da Fazenda, ele começa a chamar a atenção da necessidade de criar um banco que teria o monopólio das emissões em todo o território nacional, se constituindo com esse império. É uma ideia de que, muito comum na época de construção de qualquer Estado nacional, todos os Estados foram assim, que no começo você tem que submeter a economia à política. Quer dizer, aos interesses do Estado Nacional. Com sua licença, Majestade. Senhor Irineu, a que devemos a visita? Majestade, eu peço desculpas, mas eu temo que o vosso discurso no Senado foi prejudicial ao Banco do Brasil. Eu não vejo relação. O Banco do Brasil é sólido, Majestade, não há perigo algum investir nele. Nós acreditamos em você, senhor Irineu, mas as conjunturas econômicas, elas mudam constantemente. Algumas vezes, Irineu, nós precisamos tomar novos caminhos, sabe? Nos adaptar. Continue apostando no Banco do Brasil, Majestade. Senhor Irineu, a política econômica atual indica que a criação de um novo banco, um banco oficial sob os olhos do Império, será o melhor para o momento. Banco oficial? Mas isso vai gerar uma disputa desleal pelos investidores? O Banco do Brasil será fatalmente enfraquecido? Não, claro que não, Irineu. Essa é a livre concorrência, não é? Afinal, você não é um liberal? O discurso de Dom Pedro II pedindo a criação de um novo banco desestabilizou a economia do país e gerou uma crise financeira. Não estava claro qual era a real intenção do imperador, mas seu ato deixou a elite insegura com o sistema bancário vigente. O que o Mauá estava pensando que ele tinha confiança do governo brasileiro, que eles não iam embaraçar as iniciativas dele. E, como industrial, obviamente ele precisava de crédito. E não podia ficar tirando do bolso dele. Fazer política com o governo é um jogo. Eles podem mudar as regras quando bem entendem. Para manter a soberania dos meus negócios, eu só tinha uma chance: convencer o Congresso a barrar a criação do Banco Oficial. Gostou desse episódio? Então assine o nosso canal oficial aqui no YouTube e assista a outros episódios completos que separamos para você. Todo mês tem episódios novos.